Essa é a minha análise do 11º episódio da 9ª temporada de The Walking Dead. Vamos falar da relação de Daryl, Alpha e também de Lydia, e especialmente vou falar para vocês o que era aquele símbolo misterioso que apareceu lá atrás do rei Ezequiel. O episódio começa com o rei Ezequiel, a Carol e o Jerry. Jerry conta para o rei Ezequiel que ele vai ser papai. Que lindo! Todo mundo adora o Jerry. Mas isso dele ser papai me preocupa um pouco, porque sempre que a série dá muita importância, assim, emocional para um personagem, coloca ele muito no holofote, é porque o personagem pode morrer. Quem sabe até nas estacas, né? E a Carol aparece com o cabelo bem mais curto, que eu achei estranho. Até que finalmente aparece quem eles estavam esperando, e aí eu entendi o porquê o cabelo curto. Essa cena toda se passa no passado, já que quem chega foi Jesus e Tara. E foi bem legal ver o Jesus novamente, né, galera? O rei dá uns remédios para Jesus levar para Hilltop, já que parece que tá rolando alguma doença por lá. E Jesus já diz que Meg e Michonne não estão em bons termos, ou seja, a briga, seja lá qual for, já rolou. E para piorar essa treta, a Tara pegou mais medicamentos do que a Michonne deixou para entregar para Hilltop. Ou seja, nesse momento a Tara tá saindo da Alexandria e indo para Hilltop. Mas a questão principal dessa cena tá logo na sequência. Tara entrega para o rei Ezequiel um documento que Michonne estava fazendo e deixou para lá. O documento é na verdade uma constituição entre as comunidades. E notem que não tem o nome de todas as comunidades. Algo aconteceu ali e Michonne largou a mão. E o rei fica com o documento e depois, no presente, ele abre e a gente vê o documento de novo. Só que dessa vez com todas as comunidades. Tem até o santuário, né? Isso quando o santuário existia. E isso tem um papel fundamental na história, esse documento. Mas calma que eu já falo sobre isso. Vamos falar agora sobre a Alpha e o Daryl lá em Hilltop. E como eu havia dito, a Alpha chegou com os sussurradores em Hilltop para negociar apenas. E é exatamente por isso que ela chega sem máscara. Porque ela não quer brigar. O que é engraçado, porque ela dá mais medo ainda sem máscara do que com a máscara. E por falar em não querer brigar, o Daryl Dixon dá até uma chance para ela vazar. Mas aí chegam mais sussurradores. E eu gostei muito de ver a Enid, de médica, atendendo o pai do garoto que morreu no primeiro episódio dessa temporada. O que é um pouco irônico, né? Porque, assim, o primeiro ato dela como médica foi cortar metade do braço do Iron fora, que tomou chá de sumiço nesse episódio. Cadê ele? E se você se ligou bem, quem fica com o bebê no final do episódio é justamente esse casal que havia perdido o filho. E a Alpha finalmente dá aquele seu discurso icônico que a gente tinha ouvido já no teaser dessa segunda parte da 9ª temporada. Vocês invadiram meu território, não haverá conflito. Vocês mataram nosso povo, não haverá conflito. Já acabei de falar. Me traga minha filha ou haverá conflito. Cara, eu adoro como a Alpha é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já viu em The Walking Dead. Ela é outros 500. The Walking Dead já teve vilões icônicos, né? Como o próprio Negan ou o governador, até lá o pessoal de Terminus. Eles eram bem loucos, né? Mas eles eram pessoas bem loucas. Já a Alpha não, o jeito dela falar, o jeito dela se mexer, ela parece ser um ser da natureza, muito mais uma criatura do que um ser humano. E é o que eu sempre digo, um bom vilão ou precisa ser carismático, como o governador e o Negan são, ou precisa ser interessante, como ela é. E por falar interessante, foi bem interessante ver ela perguntando quem é o líder daqui. A Tara tremeu, né? Quem se impôs ali foi o Daryl. E ele foi até aqueles portões de tronco de árvore trocar ideia com ela. Foi o famoso cola na grade. E o Daryl já chega intimando a Alpha, você não pode ter ela. Afinal de contas, o Daryl também é um pouquinho bicho do mato, né? E ele fala que eles têm um grande poder de fogo para acabar com eles. Pra mim, isso é um blefe. Hilltop não tem mais armas de fogo faz tempo, como eu comento nesse vídeo aqui, dá uma olhada lá depois. A Alpha oferece a troca de Alden e Luke por Lydia, 2 por 1, como ela mesmo disse. E eu realmente acreditei quando ela disse que queria matar eles. Na verdade, eu achava bem provável que eles já estavam mortos. E a gente só ia ver eles de novo na cena das estacas. Ou melhor dizendo, a gente só ia ver uma parte deles. E eis que Daryl fica surpreso o quanto a Alpha é mais bicho do mato do que ele. Cara, ela trouxe um bebê pra negociação.
E conforme o bebê vai chorando, mais zumbis vão chegando. E eu gostei muito dessa parte da Alpha dando uma ordem para o seu subordinado, como se fosse sussurrando no meio dos zumbis, mesmo estando sem máscara. Mas não foi só isso. Vocês se ligaram que deu para perceber bem como eles guiam os zumbis, né? Eles fazem como cachorros que guiam o gado. É muito legal. Aliás, The Walking Dead tá com tantos planos de fazer outros spin-offs, outras séries derivadas. Cara, eu ia amar ver uma série derivada dos Sussurradores, desde o começo de tudo, daquele flashback que a gente viu até os dias de hoje. E enquanto isso, o Henry foge com a Lydia. O que quer dizer que ele não confiou no Daryl quando ele disse que não ia entregar a Lydia. Eu não gosto do Henry, mas até que ele teve razão nessa, porque afinal de contas o Daryl não teve alternativa a não ser entregar a Lydia. E é isso que o bebê começa a chorar mais e mais ainda, atrair mais e mais zumbis. E aí a Alpha só olha para a sussurradora e meio que faz um sinal. E ela entende que é a hora de abandonar o próprio filho. Cara, que ódio. Sorte que a Connie estava no milharal e o Luke conseguiu fazer sinais em Libra com ela sobre o bebê. Connie então corre e resgata a criança e aí volta para o milharal. E aí você meio que se liga que a Alpha dá um sinal assim para os outros sussurradores que não é para seguir ela dentro do milharal. Isso para mim tem a ver com o que a Alpha disse logo antes, né? O que vale é a seleção natural. Então, se a Connie sobreviver, ela merece sobreviver. E a Connie foi forte pra caramba, né? Só essa morte aí de zumbi que ela faz por trás já merece o título de campeã do mundo. E essa cena dela aí no milharal, pra mim, foi bem inspirada no filme A Colheita Maldita. E aí o Daryl aparece e salva a Connie dos zumbis no milharal. E aí eu fiquei meio na dúvida, como é que o Daryl conseguiu chegar até lá se a Alpha e os sussurradores estavam no meio do caminho? A Alpha deixou eles passarem ou foi simplesmente uma cena mal pensada? Enquanto isso, o Henry safadinho levou a Lydia para a cabana. E a Lydia está pensando se a mãe dela não voltou justamente porque sentiu falta dela. Justamente o contrário do que a Lydia tinha dito, que quem fica para trás ou é capturado merece morrer. Isso porque a Lydia está meio que titubeando os seus sentimentos sobre a sua mãe. Ela meio que deu uma recaída e voltou a acreditar que a mãe dela a ama de verdade. E aí a Enid aparece e pede para o Henry que entregue a Lydia. E o curioso é que é o seguinte, Enid quer isso para ela ter de volta o amor da sua vida, o Luke. Já o Henry não quer isso porque ele não quer ficar sem o amor da sua vida, a Lydia. E aí a Enid cita a carta que Carl Grimes deixou para ela. Cara, eu fiquei muito emocionado. É tão legal ver o quanto o Carl se manteve importante para os personagens ao longo de todos esses anos. Seu legado foi preservado e suas palavras perduram até hoje. E aí a Lydia aceita voltar justamente por conta desses sentimentos duvidosos que ela tem. Mas antes, ela dá um beijo no Henry. Sim, Henry beijou. Não é mais boca virgem. O único boca virgem da série é o Daryl, que não beijou ninguém desde que a série começou. Como assim? E aí chega a cena da troca. E que cena, galera! Primeiro pela música e depois pela tensão no ar. Olha a expressão de ódio, raiva e desapontamento no olhar da Alpha. E saca também o olhar do Daryl. Ele também tá desapontado, mas por não poder fazer nada para salvar a Lydia. Ele tá sendo como todo mundo que não salvou ele quando ele era pequeno. E ele olha com ódio puro para a Alpha. Essa troca de olhares me lembrou muito do grande filme O Silêncio dos Inocentes, que tem uma puta troca de olhares entre os dois personagens. E o silêncio dos dois voltando, o Daryl para Hilltop e a Lydia indo embora com a Alpha, também foi magnífico. O silêncio é muito usado assim no cinema para criar tensão e expectativa. E essa quebra do barulho para entrar o silêncio nos dá muito tempo para entender o sentimento dos personagens. E a Lydia vai toda feliz abraçar sua mãe, já toma logo um tapão na cara e ela fala: me chame de Alpha como todos os outros. Primeiro, essa cena foi claramente retirada dos quadrinhos. E segundo, isso demonstra que a Alpha não trata a filha com um sentimento especial. Não, a Lydia para a Alpha é simplesmente como qualquer outra do grupo dos sussurradores. E aí tem a cena que o Henry fala para o Daryl: eu sei que você teve que fazer para ajudar em Alexandria. Eu
tenho certeza que isso tem relação com a cicatriz de X. E aí Henry foge para tentar achar a Lydia e Daryl vai atrás dele para ter a treta do Beta contra o Daryl. E aí lá na saga do rei Ezequiel com a Carol fala: vamos conversar com Jesus. Ela nem sabe que Jesus morreu ainda. E aí a gente consegue entender o porquê a feira é tão importante. O rei está tentando trazer todas as comunidades na feira justamente para fazer eles assinarem o documento, assinarem a Constituição, as leis entre as comunidades. E aí quando eles estão voltando para casa, eles cruzam com essa placa. A princípio parece a letra Pi do alfabeto grego, mas não é. O símbolo é um quincux, um símbolo astrológico. Angela Kang, a produtora da série, disse que iremos aprender em breve o que significa tal sinal ainda nessa temporada. E como a gente tem um episódio inteiro de flashback nessa temporada, eu acho que isso tem muito a ver com a cicatriz em formato de X. Isso porque os romanos usavam quincux para dividir uma coisa em 5 partes, dividir 5 partes iguais. Sabe o que tem 5 partes? As comunidades: Reino, Alexandria, Hilltop, Oceanside e Santuário. Então acho que foi um grupo que chegou lá e dividiu todo mundo e marcou as pessoas. E você, o que você acha desse símbolo? Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!